Então vamos a mais um Comentando os Comentários. Começando por Matheus Lamec. Já conheci seu canal há uns 2 dias por acaso, mas já fiz maratona de seus vídeos. KKK. Principalmente os Comentando os Comentários. Minha pergunta é se já assistiu Freaks and Geeks. Amo de paixão e te recomendo o conto Tripas, do Chuck Palahniuk. Mas acho que você não vai ler porque é meio perturbador. Aí você já sabe a resposta, né, Matheus? Mas se você decidir ler, comenta no próximo Comentando os Comentários. Veremos. Provavelmente não, mas veremos. Freaks and Geeks assisti há um tempão atrás. Foi bem depois do lançamento, já era, sei lá, anos 2000. Mas achei sensacional. E pra mim, um dos impactos mais interessantes, assim, foram atores que eu conhecia já adultos. Ver como eles eram crianças é muito engraçado, né? Especificamente, agora eu não lembro o nome do personagem, mas o garotinho que cresceu e virou o Sweets do Bones. Ele... sensacional. Ele era um magrelinho, cabelinho enroladinho. Muito bom. Acho que tinha no Netflix, não sei se ainda tem. Acho que eu assisti lá. Carolina Freitas. Jota, faz uma lista de livros que você indicaria pra quem tá iniciando as leituras de ficção e fantasia agora, por favor. Nunca me interessei pelo gênero, tô tomando gosto agora de tanto ver seus vídeos. Carol, foi mal. Vai ser difícil. Ficção científica, Eu, Robô. Não vá contra a maré, vai nessa. Não leia nada do Philip Dick por enquanto, só isso. O resto você vai dar conta da vida. Agora, fantasia, eu não sei qual que é um livro inicial razoável pra você começar. Eu diria que talvez livros infantis de fantasia, pra dar uma introdução. Mas fantasia é uma coisa tão, sei lá, que tá na minha mente desde criança, que eu não lembro de um livro que me fez ler fantasia, como aconteceu com o Eu, Robô, assim. Eu lembro muito de filmes que eu assistia quando eu era criança e acabou ficando. Willow, que eu adoro, A Lenda também. Tinham vários filmes na sessão da tarde, anos 80, 90, Labirinto. O que mais? Tinha muito filme mesmo, que era essa coisa de fantasia, magia, história sem fim, enfim. Tem uma série de filmes. E essas coisas vão ficando na gente, né? E aí eu fui crescendo, eu fui lendo cada vez mais livros de fantasia e um belo dia eu tava lendo Alta Fantasia, sei lá, O Nome do Vento. Não recomendo que você comece pelo Nome do Vento, por exemplo, que é um livro que demanda um pouco mais de fôlego, assim, mas difícil. Então eu vou pedir a ajuda dos seus colegas. Pessoal, vamos lá. Qual é um bom primeiro livro de fantasia pra Carol? Deixa aqui nos comentários. A gente vai vendo aí, Carol. Tentaremos. Tiago Salgado. Olá, acho muito legal sua forma espontânea de falar sobre livros. Fiquei curioso da sua relação com a obra de 2 autores, Clarice e Fernando Pessoa. Você pode falar um pouco? Posso. Assim, Clarice, eu não tenho uma relação com a Clarice, na verdade. É engraçado, mas eu nunca tive que ler Clarice em nenhum momento da minha vida. E aí eu nunca tive a vontade de ler Clarice por algum outro motivo bizarro. Fui ter vontade agora que lançaram todos os contos da Rocco. E aí eu li umas críticas legais, li algumas coisas interessantes. Aí eu comecei a ter sei lá, uma curiosidade. Mas antes disso, nunca tive não, assim. Ninguém nunca me convenceu a ler Clarice, eu acho. E aí ficou passando até hoje, tá passando ainda. Fernando Pessoa, sim, eu li bastante quando eu era adolescente, assim. Mas faz muito tempo que eu não leio nada, assim, de verdade. Acho que eu devia retomar. Eu adorava Tabacaria, esse eu acho que eu ainda adoro. Mariana Souza. Encontro pra mim é juntar a galera pra comer e discutir sobre a vida, o universo e as nerdices. E mostrar foto dos filhos, vulgo bichos de estimação. Mari, pra mim é mais ou menos isso também. Eu não tenho bichos de estimação, mas comer é comigo mesmo. Falar também, falo que nem uma draga velha. Mas aí beleza. Se o encontrinho for isso, tá de boas. Mas aí uma grande diferença que resolve todos os problemas da minha mente, a Luciene resolveu. A Luciene Antunes disse o seguinte: esse aí não é encontrinho, é rolezinho. Quando eu comentei que o pessoal ia pro Ibirapuera beber e tal, aí era rolezinho. Mas meu cérebro de velha não lembra essas coisas, né? Acha que é tudo a mesma coisa. Então, encontrinho, pessoal, dá pra ter. A gente pode fazer um dia desses. Beleza? Beleza. Vamos nessa. Matheus Assis. Eu nunca sei onde comenta pra ela ler no Comentando nos Comentários. Poxa, Matheus. Aí mesmo, meu filho. Comentando nos comentários, gente, nada mais é que meio que uma compilação de comentários que vocês deixam nos vídeos e que, sei lá, de repente parece um tema interessante pra comentar. Ou que, de repente, é só mais ou menos uma pergunta. Comenta aí mesmo. Vai na fé. Oscar Neto. Jota, já leu Proust? Anima projeto? Então, Oscar, eu tentei ler Proust uma vez. Tentei não, comecei a ler No Caminho de Swan. E aí eu achei incrível. E achei que não era pra aquele momento da minha vida, assim. Eu tinha que ler quando eu fosse um ser humano mais formado. E tá aqui, guardadinho. Eu vou ler um dia desses. Mas projeto, a Tati já fez. A Tati já fez um monte de projeto já. Proust acho que foi o primeiro, inclusive. E aí eu acho redundante fazer. Eu não vou entrar nesses méritos de fazer uma coisa que alguém já fez nesse sentido, que dá um puta trabalho, né? E ela já fez muito bem feito, eu não vou fazer de novo, tá?
ficaria medíocre. Mas dá uma olhada lá. Então, todos esses projetos, assim, que o pessoal já fez, que a Tati já fez do Proust, ela já fez O Tempo e o Vento, ela já fez o Guerra e Paz, acho que foi do Guerra e Paz. Ela tá fazendo do Senhor dos Anéis. Se eu fizer, não vai ter nada a ver com os que ela já fez, tá? Vê lá o dela, que é sensacional. Carol Sanches, já que você comentou sobre dúvidas literárias, eu tenho uma que está me deixando louca desde o mês passado. Você sabe se Tolstói e Victor Hugo eram amigos? Sei não. Tava lendo o volume 2 do Contos Completos de Tolstói, lançado pela Kozak, e deparei-me com um conto que é quase idêntico ao encontro de Jean Valjean com o Bispo em Os Miseráveis. É realmente muito parecido, e isso está me deixando louca. Já fiz pesquisa na internet, mas não acho nada. Sei que a pergunta não tem muito a ver com os assuntos, tem tudo a ver, Carol. Relaxa. Não sei se eram amigos, nunca me deparei com essa informação. Se um dia me deparar, comento aqui. Mas o que eu sei é que Tolstói era leitor de Victor Hugo. Tem uma lista, não sei se vocês já viram, de livros recomendados pelo Tolstói em momentos diferentes da vida. Então ele colocou lá uma faixa etária, enfim, divididinho, e cada livro e a influência que ele tem na sua formação moral, eu acho, ou intelectual. E Miseráveis está lá como muito importante. Então, assim, ele gostava muito de Victor Hugo e inclusive dos Miseráveis. Talvez seja isso. Se alguém souber, comentários. Tairine San, Jota, sobre livros infantis, você já leu Dr. Seuss? Não, apesar de eu adorar assim, amar os filmes baseados. Lorax, eu acho que é uma obra-prima, de verdade. Adoro Grinch, adoro outras histórias. Eu só nunca assisti aquele do gato, esse eu nunca vi. Mas o resto tá no meu coração, de verdade. O Orton, gente, o que é aquele elefante? Ele é lindo, mas é isso. Nunca li. Aí o Alistair Vieira, nossa, já pensou um vídeo da Jota sobre Dr. Seuss? E aí ela responde, ia ser demais. Aí vocês já estão me zoando, porque vocês sabem que eu já não faço sentido nunca. E aí eu com Dr. Seuss deve ser uma coisa de outro planeta, né? Eu tô ligada, viu? Tô ligada. Adelanta Souza, Jota, amo seu canal. Obrigada. Gostaria de fazer 2 perguntas. Também sou formada em História. Gostaria de saber o que você acha, como historiadora, de livros escritos por jornalistas. Nada contra jornalistas. Sobre acontecimentos históricos, tipo 1808. E a outra pergunta é, qual a sua relação com José de Alencar? Já leu algum livro dele? Tá, eu vou começar pela mais fácil, tá? Já li José de Alencar. Gostava muito quando eu era adolescente, diferente de todo mundo, porque eu sou um ET. Mas eu acho que também tem uma diferença de eu não tive que ler Iracema, eu comecei a ler por senhora, e li porque eu quis. Quem teve que ler pra escola foi meu irmão, e aí eu acabei lendo. Então eu gostei muito desde o começo e nunca tive grandes problemas não. Admiro muito a escrita dele, porque ele consegue fazer umas coisas muito pirabolantes, né? Senhora mesmo é um livro assim estupendo. Você para pra pensar na trama, na estrutura da trama que ele monta. É muito doido. Agora, livros de história por jornalistas. Vou tentar ser sucinta, mas já sei que vou ser confusa, tá? Pra quem não tá por dentro dessas rixas de humanas aí, essa é uma grande e séria questão para os historiadores, assim. Existe uma lacuna de livros de história tragáveis, né, que sejam mais acessíveis, que hoje é suprimida por jornalistas, basicamente. E aí também tem uma questão que os jornalistas, quando pegam um fato histórico para transformar num livro, mesmo que seja um livro de não ficção, eles pegam algumas vertentes, algumas coisas que são mais polêmicas, sei lá, boatos, fofoquinhas, transformam aquilo num acontecimento. E isso deixa os historiadores muito bravos, que tá errado, né? Você vai falar muitas coisas no livro, vai forçar alguns fatos que não são fatos. Historiador e fato tem, assim, uma relação seríssima um com o outro. Então, isso é um problema. Então, quando um historiador pega um livro desses, são várias pulgas e muitos cabelos arrancados. Dito isso, acho que a culpa é nossa, sinceramente. Porque o historiador também precisa dar a cara a tapa e ir lá e ocupar esse espaço, entendeu? Pegar os jornalistas de volta e começar a escrever um tipo de história, livro de história que seja mais tragável pra quem não é estudante, porque tem livros que são assim dolorosos. A gente que é obrigado a ler na faculdade já sofre. Imagina se o cara vai pegar ali aleatoriamente. Terrível. Então, é um trabalho que acho que a Maya Del Priori tem feito bem ultimamente, assim. Claro que ela também é super criticada por vários historiadores, mas eu acho que tem que fazer, gente. Não vai ter muito o que fazer, não. Enquanto esse espaço não for ocupado por quem é de direito, e não é assim, é de quem ocupar, vai acontecer isso. Acho extremamente prejudicial essas questões que acabam, né, sendo legitimadas por esses livros de jornalistas. Pra citar um caso que eu não sei nem onde começou, eu só vi o fim, tá? Teve uma exumação do corpo da Leopoldina, acho que já faz até um tempo, não é muito recente, não. Porque
Eles estavam fazendo uma pesquisa, eu não sei bem porquê, mas eles queriam apurar se ela tinha sofrido agressões de Dom Pedro. E aí, aparentemente, não tenho certeza, num desses livros 1808, né? Nem sei se é o do Laurentino Gomes, pode ser outro autor. Teria lá que, de fato, Dom Pedro agredia Leopoldina e inclusive teria jogado ela numa escadaria, enfim. E aí, em meio à pesquisa, nem sei se foi exatamente por isso que foi exumado o corpo dela, mas fato que foi exumado, foi feita todo tipo de estudo, enfim, momento bônus ali da história, foi analisado e não foi identificado nenhum tipo de agressão contra ela, muito menos de ter rolado escadarias abaixo, assim. Então, é complicadíssimo, porque você acaba fazendo com que as pessoas acreditem num fato que nunca existiu. Terrível. E isso causa o quê? Né? Coceirinha historiador. Nesse caso, com bastante, né, justificativa. Ainda acho que cabe aos historiadores tomar esse espaço de volta. De verdade. Eu tinha um professor na faculdade que ele ficava muito, vocês como historiadores têm que escrever livros. E ele falava justamente essas coisas de jornalistas, porque jornalistas escrevem livro de história. E aí ele falava muito do Fernando Moraes com Olga, que pra ele era uma biografia incrível. Foi um jornalista que escreveu, né? Então, assim, tá aí, né? É que tem jornalistas e jornalistas, tem livros e tem livros. Então, ao mesmo tempo que tem gente que faz um trabalho excepcional, tem outros que fazem uma coisa sorrateira, eu diria. Enfim, é um tema que dá pano pra manga pra caramba, mas ainda acho que os historiadores têm que tomar o espaço deles de volta. Luiz Guilherme J, você vai voltar com os unboxings? Não, sem previsão, provavelmente não. Tô tentando me livrar de coisa da minha casa, não vão trazer mais. Bom, de pergunta é isso. Agora tem uma questão que eu deixei aí no ar, né? Acho que no último comentando nos comentários, não foi numa tag, né? Eu falei de onde começaram as séries. Eu dei uma fuçada, não li nada a fundo, não. Mas tem várias controvérsias, porque primeiro que tem duas definições, né? Uma coisa é uma série de livros que se ambientam, né? Que se passam no mesmo local. Ou que tem um personagem em comum, enfim. Então nisso teria livros em série desde a Grécia Antiga. Mas se você for pensar numa única história que é continuada em vários livros, aí é uma coisa mais recente. Não foi Tolkien, apesar de ter acontecido com ele. A gente tem Proust, por exemplo, com Em Busca do Tempo Perdido. São 7 livros contando uma história. E que também antecede o Tolkien, né? Então não começou com Tolkien, mas ele tá ali no meio do caminho. Eu acho que ele deu o pontapé inicial pra acontecer isso com séries de fantasia. Foi até ocasional, não foi proposital, ele queria um livro só. E acabou que meio que criou uma tradição de livros de fantasia em série. Bem ou mal, hoje não é legal, assim, né? As pessoas acabam forçando uma coisa que às vezes poderia ser sucinta em um único livro e ser muito boa, e acaba se estendendo por 3, 4 e acaba sendo muito maçante e por vezes uma encheção de linguiça, né? Terrível. Isso eu acho que é a parte ruim da coisa toda. Enfim, não dá nem pra definir muito bem isso tudo, mas dá pra gente ter pistas e as pistas são essas, por enquanto. Eu acho que é isso, acho que não ficou mais nenhuma questão pendente. Temos mais alguma questão pendente? Não sei, não me lembro, acho que não. Até amanhã. Tchau.